É isso aí, galera. Bem, como eu disse na sessão anterior, na verdade é o seguinte, nós temos a equação da reta. A equação da reta, então, pessoal, é simplesmente definida como sendo um conjunto de pontos que estão alinhados. Então, lembre-se que esse coeficiente A eu chamei de taxa de variação, e essa taxa de variação nada mais é da declividade, a inclinação da reta, ΔY sobre ΔX. Como essa criatura, no caso de uma reta, pessoal, a inclinação é constante, você está sobre uma rampa, subindo ou descendo, ou na horizontal, eu não estou tratando aqui no caso vertical, por razões que eu já expliquei. Na verdade, isso aqui é constante. Se isso é constante, então o que acontece? Sai lá que a equação da reta y, ΔY, passa esse ΔX para o outro lado multiplicando A vezes ΔX. Como ΔY, pessoal, é y menos y0, né? Variação, A que multiplica x menos x0. Então, beleza. Aí nós temos a equação da reta, ou simplesmente isolando o y, nós vamos ter o y em função de x, né, que é exatamente o caso da função do primeiro grau. Caso A seja diferente de zero, se A for igual a zero, nós indicamos uma curva, uma reta, que na verdade está na horizontal, ou seja, a inclinação é zero. Nós temos uma função constante. No caso aqui, pessoal, a questão é o seguinte, olha, eu posso calcular a taxa de variação usando funções, uma função, nesse caso aqui, essa parte de preto aqui, ó. Detalhe, só vou trabalhar com funções contínuas. O que significa função contínua? Coloca o dedo nela, pessoal, e você vai percorrer toda essa curva aqui, olha só, sem que o dedo saia, haja saltos. Então, a função contínua. Para valores de x, você consegue as suas imagens, nesse caso aqui, a função que é crescente, num primeiro momento, chega num ponto máximo, depois passa a ser decrescente. Tem como calcular a taxa de variação entre dois pontos, né, x0 e x1, nesse caso aqui, para dois pontos, né, o ponto P de abscissa x0 e o ponto Q de abscissa x1. Tem como calcular a taxa de variação entre esses dois pontos, ou essas duas posições na função? Tem sim, da mesma maneira. Então, na verdade, nós vamos definir exatamente a equação dessa secante. Gente, secante porque corta. Está cortando ela aqui, ó, em dois pontos distintos. Então, reta secante. Essa reta secante, a declividade dela é dada exatamente por essa expressão. Ou seja, o coeficiente A lá, gente, olha só, dessa reta secante, não esquecendo, né? Essa reta secante, y em função de x igual a x mais b. Na verdade, essa forma aqui, no final das contas, depois de feitas as contas, ela sempre vai dar uma expressão como essa. O coeficiente A, que é a taxa de variação, e o coeficiente B, o ponto de intersecção dessa reta com o eixo y. Então, nós sabemos já disso, já falamos sobre isso, até fizemos uma questão falando sobre isso. Então, na verdade, a declividade dela, gente, é a tangente de alfa. Olha, o coeficiente A, então, é ΔY sobre o quê? ΔX do mesmo jeito. Naquele caso lá, eu usei dois pontos, eu chamei de abscissa x0 e outro x1. A da abscissa x0, sua imagem y0. A da abscissa x1, a sua imagem ordenada y1. Então, x1 menos x0 dividido por... Opa, troquei aqui, gente. Né? Aqui em cima é ΔY. Então, é y1 menos y0, ΔY, é o comprimento daqui até aqui, e daqui até aqui, pessoal, é esse mesmo comprimento aqui, que é y1 menos y0. E x1 menos x0 é exatamente ΔX aqui, tangente, cateto oposto sobre cateto adjacente, então x1 menos x0. Então nós temos a declividade da reta secante. Como é que eu acho a equação da reta secante? Achando esse valor aqui, pessoal, a declividade, tá aqui ela, ou seja, a inclinaçãozinha da reta lá, nós viemos aqui e substituímos usando o ponto x0, y0, esse ponto aqui dado. Você pode usar o outro ponto também que então você pode achar até a equação da reta secante. Mas o que nos interessa aqui mesmo, que é para nós, para aquilo que a gente vai definir logo em seguida, na verdade a tangente desse ângulo, a declividade, ou seja, a taxa de variação. Qual a taxa de variação? Aí pergunta, para que isso? Na verdade, os estudos de Newton, na verdade, queriam, ou pelo menos eram
um problema clássico, a obtenção, gente, de uma reta tangente nesse ponto. Como obter numa dada curva, qualquer dada por uma função, por exemplo, na verdade pode ser uma curva qualquer mesmo não sendo função. Mas aqui nesse caso, vamos trabalhar somente com casos ligados a funções. Qual é a declividade da reta quando essa reta aqui, pessoal, não é mais secante, ela é tangente nesse ponto. Então, na verdade, o que nós queremos é obter, é isso aqui, ó. É obter a declividade da reta tangente. Ou seja, esse ângulo alvo virar esse ângulo θ. Então, na verdade, eu gostaria de que essa reta secante, pegar ela cortando aqui, virasse a reta tangente. Mas como é que eu consigo fazer com que essa reta secante vire a reta tangente? Gente, mudando, na verdade, esse valor aqui, o ΔX, diminuindo ele. Se você diminuir esse ΔX, olha lá o que vai acontecer, ó. Tá, ó. Diminuindo ele, nós temos ainda a reta secante. Saiu da cá e veio para cá, ó. Na verdade, diminuindo. Ela está se aproximando da reta tangente nesse ponto. Vou passar mais um. Tá lá, ó. Você pode observar que eu aumentei o ângulo alvo. Como é que eu fiz isso? Diminuindo o ΔX. Fazendo a declividade dela se aproximar da reta o quê? Tangente. Então, eu estou reduzindo o valor desse ΔX. Estou diminuindo ele aqui. Quando eu estou reduzindo ele, pessoal, eu quero reduzir, até esse ΔX ficar bem pequenininho, mas bem pequeno mesmo, olha lá, o próximo aqui, olha lá, ó, bem pequeno, de tal modo que eu consiga a declividade da reta o quê? Tangente. Essa declividade, olha lá, até conseguir encaixar a secante na reta tangente. Essa declividade que eu gostaria que se tornasse, né? Queria sair do coeficiente que é a tangente de alfa, que é da reta o quê? Secante, para virar a reta o quê, gente? Isso aqui é da reta secante, para virar a reta tangente. Então esse A vira se tornar a tangente do ângulo θ, que é justamente a reta T lá, a reta tangente. A reta secante vira a se tornar a reta tangente. Então, quando chega nisso aqui, esse cara em especial recebe um nome. Essa declividade nada mais é do que a derivada da função nesse ponto. Então, na verdade, sai daí justamente a taxa de variação instantânea. Na física, por exemplo, vocês usam isso quando você tem uma variação de tempo muito pequenininha. Aí você chama de velocidade instantânea naquele ponto, a derivada. No caso, nós temos a equação do movimento pelo tempo, a velocidade instantânea do móvel em um dado ponto. Então, o objetivo é justamente conseguir isso. Como, né? Vamos ver. Galera, aqui nós temos justamente ó, todo o movimento, lá, a reta secante, ela vai aumentando a declividade, vou diminuindo o valor do ΔX, vou diminuindo, e na medida que esse ΔX vai reduzindo, pessoal, vai ficando muito pequeno, ou seja, se aproximando de zero. Quando esse ΔX se aproxima de zero, vai se aproximando de zero, vai ficando pequenininho, ou seja, esse x vai se aproximando de x0. Então, na medida que o x vai se aproximando de x0, nós temos que esse ΔX ele se aproxima de zero. O objetivo é justamente interpretar geometricamente isso. Quando isso acontece, a reta, que era uma reta secante, torna-se a reta tangente. E essa inclinação dessa reta tangente é a derivada dessa função f de x naquele ponto. Então, pessoal, para conseguir isso, vamos pegar justamente essa notação aqui, ó. Ou seja, o que eu vou obter nada mais é do que essa declividade, A, que é ΔY sobre ΔX, a taxa de variação. Mas quando eu pego, pessoal, esse limite. O que é limite? Limite nada mais é quando eu pego um valor, literalmente aproximo esse ΔX de zero, nesse caso, né? Você pode aproximar esse cara de um valor qualquer. Você pode pegar esse ΔX para aproximadamente e tender ele a 1, tender ele a qualquer valor. Mas aqui nesse caso eu quero que ele tenda o quê? A zero. Na medida que aquele pontinho vai se aproximando desse aqui, né, do jeitinho que eu pus lá, na verdade o que acontece? Acontece o ΔX se aproximar de quê? De zero. Quando esse cara aqui se aproxima de zero, esse cara vai tender a encaixar em cima desse daqui. Então, nesse limite aqui, gente, esse limite, quando o ΔX se aproxima de zero, do ΔY sobre ΔX,
nós temos uma taxa de variação. Uma taxa de variação conhecida como o quê? Como aquilo que a gente vem chamar de derivada. dy dx de agora em diante. Eu vou chamar de dy dx. Outros gostam de chamar de y'. Não tem problema nenhum, galera. Você pode usar. Eu vou preferir essa notação aqui, por razões lá na frente, quando a gente falar, principalmente dessa forma diferencial, né, das equações diferenciais. Bom, como é que eu consigo o ΔX? O ΔX é simplesmente fazer a diferença entre esse e esse aqui. Então, ΔX é essa, né, é justamente esse comprimento desse cateto aqui. O que seria ΔY? Gente, eu simplesmente chamei o seguinte, eu peguei esse ponto, chamei de x, o valor da função é f de x. Quando eu tenho ΔX para frente, x mais ΔX, x mais ΔX. Então você tem ΔX à frente. Então você tem uma quantidade, um tamanho, um cateto aqui para frente, x mais ΔX. E a sua imagem, obviamente, é só aplicar x mais ΔX na função. Aí o cara fala, até como é que calcula então o ΔY? Olha, o ΔY é o valor de f de x mais ΔX, que é esse cara aqui, ó, esse valorzinho, menos esse aqui de baixo, para surgir esse cateto, que é ΔY, menos f de x. Então tá lá, o ΔY. Galera, dito isso, se nós substituirmos nessa expressão, o que é o ΔY? F de x mais ΔX, olha esse valor dessa imagem aqui em cima, menos f de x dividido por ΔX. Surge justamente essa razão que a gente conhece como razão incremental de Newton. Quando eu obter o limite disso com ΔX tendendo a zero, eu consigo a diferencial, ou a derivada dessa função nesse ponto. Só que esse pontinho aqui, galera, para um x qualquer, eu posso percorrer ela na função. Eu posso pegar não para um x específico, né? Eu posso pegar ela com esse x variando dentro do domínio dessa função. Daí sai uma função derivada, né? Então a derivada dessa função, na verdade, surge uma outra função. E aí eu posso, na verdade, fazer o seguinte. Olha lá, ó. Posso ter essa anotaçãozinha. Deixa eu ver, passou certo? Passou, né, galera? Passou? Acho que não. Acho que tá aqui, olha lá, ó. Então, na verdade, o objetivo desse negócio é fazer com que a reta secante vire a reta tangente por meio dessa razão incremental. Então, essa razãozinha incremental é que a gente vai utilizar logo em seguida para analisar algumas derivadas. Nós temos aqui o caso, ó, olha lá, a reta tangente. Essa reta aqui tangente, pessoal, é uma reta que nesse ponto tem uma cara y. Você pode observar que essa reta tem uma cara y, que é igual a x mais b. Ela tem essa forma. O que é a derivada? É o valor desse A, que é justamente esse valor desse A aqui, gente. A derivada nada mais é do que a declividade, a inclinação da reta nesse pontinho. Então, o coeficiente A, mas canalizado de tal modo que esse ΔX, a variação do x, é muito pequena, tendendo a zero. Então, você obtém a diferencial dessa maneira, né? Lembrando que tem lá, ó, tá aqui, exatamente nesse caso, com essa razão aqui, ó, coeficiente A daqui essa reta, nada mais é do que aquela forma lá, ó. Então, esse coeficiente A tem exatamente essa forma, ΔY sobre ΔX, com ΔX tendendo a zero. Só que, se a abscissa desse ponto percorrer a função, nós podemos calcular, olha lá, ó, a declividade dessa reta. A declividade da reta tangente em vários pontos da função. Então, você pode observar que a função decrescente, ela começa com a declividade grande, ela está bem inclinada. A declividade vai diminuindo. Ela vai tombando até chegar na horizontal. Quando ela está na horizontal, pessoal, observem que esse pontinho aqui, ó, é um valor máximo dessa função. Exatamente. Que é um dos grandes resultados, né, finalmente obtido pelo cálculo diferencial. Obter máximo e mínimo de função. Então, é um resultado bem bacana, que não é o motivo dessa aula, mas, né, fica aí a dica. Olha lá, a declividade antes positiva, estava no sentido ascendente, agora passou a ser negativa. Então, na verdade, nós temos aí a declividade positiva horizontal. Quando ela está aqui na horizontal, gente, a declividade é igual a zero, ou seja, a tangente ou a derivada é igual a zero. Porque a tangente de zero é zero. Então, na horizontal, ponto de máxima, a declividade é zero. Mas temos outras funções. Podemos ter uma função como essa daqui, ó,
Então a função que é justamente o grande motivo de toda essa aula lá no final. Essa cara dessa função, eu acho para quem conhece um pouquinho de função exponencial, é um modelo exponencial, a cara de uma funçãozinha exponencial. Tem a minha cara dela. Você pode observar que essa função é crescente em todo o seu domínio. Você pode observar que a declividade dela nesse ponto, ó, positivo. A declividade ela está no sentido ascendente, reta crescente. Olha lá, a declividade está aumentando, ou seja, a inclinação dela está aumentando. A inclinação só vai aumentando, gente, ó. E aumenta numa velocidade muito grande. Galera, olha só, olha o que tem sido se propagado, ou tem sido falado muito na mídia. Na verdade, o número de casos de coronavírus, ele começou aumentando mais lentamente. De repente, ela começa a subir com uma velocidade muito grande. O que eu vou provar para vocês é que na exponencial, essa variação ela é proporcional ao número de casos existentes naquele momento, naquele caso instantâneo. Então é justamente isso. A reta, gente, qualquer uma dessas retas tangentes aí, ó, qualquer uma delas, a fórmula dela é do tipo y, que é igual a x mais b. O valor desse coeficiente a, ou seja, da sua declividade, é dado pelo quê? dy dx naquele ponto, dy dx, que é justamente o quê? O limite, quando ΔX tende a zero, da razão incremental ΔY sobre ΔX. Isso aqui nada mais é do que o quê, gente? O limite, com esse ΔX tendendo a zero, de f de x mais ΔX menos f de x. Com o que, gente? Com esse ΔX aqui dividindo. Então você tem ΔY sobre ΔX. E aí, galera, com esse ΔX tendendo a zero, você tem justamente a derivada com a forma diferencial. Galera, observe que é a mesma coisa de ΔY sobre ΔX, mas com o ΔX pequenininho tendendo o quê? A zero. Então, essa forma aqui é justamente a declividade da curva. Observe que a declividade está aumentando, e aumenta, no caso da exponencial, de forma também exponencial, ou seja, cresce rápido. Esse é o problema de situações em que envolvem essas questões populacionais. Ou seja, quanto mais casos, no caso aí nessa situação de transmissão, quanto mais casos eu tenho, mais pessoas para propagar ou transmitir eu tenho. Então, é um problema sério nesse aspecto. Né? Mas antes de chegar na situação como essa, gostaria, pessoal, de fazer umas continhas com vocês. Como é que seria, no caso, a declividade? Bom, a declividade de uma reta é o seu coeficiente A. Mas como é que seria a declividade caso fosse uma função, por exemplo, do segundo grau? Vejamos. Vamos supor que a função, gente, do segundo grau é uma função do tipo. Vou pegar o caso mais simples. Vou pegar aqui ax². Galera, observa que o coeficiente b da função do segundo grau é zero, o coeficiente c também é zero. Eu só quero esse pedaço aqui. Como é que seria a derivada, qual a cara da derivada dessa função? Ou seja, como é que é a cara dy dx dessa função do segundo grau? É essa a pergunta aqui que eu vou responder. Bom, eu vou simplesmente mostrar para você como é que é feita essa conta. Ora, vejamos. Eu defini, pessoal, agora há pouco, que dy sobre dx nada mais é do que o limite. Observe aí que isso aqui é a função, a nossa função. Ó, gente, esse A não tem nada a ver com aquele A da declividade da função. Usei o A porque é clássico, né? Usar a função do segundo grau, no caso geral, como ax² mais bx mais c. O que é o coeficiente A aqui? É o coeficiente dominante, o coeficiente do x². Só isso. Cuidado para não confundir. Aqui, gente, no caso, com ΔX tendendo a zero, da razão incremental, né? Que é x mais ΔX menos f de x sobre aquele ΔX. Beleza. Eu quero que esse ΔX tenda a zero, só que agora usando essa função aqui. Bom, bora usar o limite ΔX, com esse ΔX tendendo a zero. Pessoal, vou substituir essa expressão no lugar do x. Tá? Fica A que multiplica
x mais ΔX ao quadrado menos x no lugar aqui, ó. A que multiplica x quadrado. Isso, pessoal, dividido por ΔX. Simples assim, é só substituir essa expressão lá. Você pode fazer isso com qualquer função, essa que é a verdade. Se você quiser calcular a derivada dela em qualquer que seja o ponto do seu domínio. Não se esqueça, eu estou trabalhando com funções contínuas, necessariamente contínuas. Essa função do segundo grau, o gráfico dela é uma parábola e é contínua, com cavidade para cima se o A for positivo, com cavidade para baixo se o A for negativo. Como eu tenho o quadrado da soma de dois termos, pessoal, então o que eu vou ter? Eu vou ter A que multiplica o quê? Quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Menos, opa, tá faltando um parênteses aqui, menos AX quadrado. Isso aqui tudo, gente, dividido por ΔX. ΔX tendendo a zero. Por falta de espaço, como disse esse quadro aqui, essa lousa era um pouco pequena, eu sempre vou ter algum probleminha na hora de fazer algumas demonstrações aqui, galera. Então, dy dx, ou seja, a derivada de forma diferencial daquela função. Olha lá, vou fazer aqui o chuveirinho, ó. Bem rapidinho aqui, ó. Esse cara fazendo o chuveirinho lá. O que vamos ter? Vamos ter o limite com esse ΔX tendendo a zero. De que, gente? De AX quadrado mais, olha lá, 2 vezes AX ΔX mais A ΔX quadrado menos A x quadrado. E isso dividido por, tudo dividido por ΔX. Dá para ver nitidamente, galera, ó, que AX quadrado com AX quadrado simplifica, né? Então não tem nenhuma continha muito complicada. O limite de ΔX com esse ΔX tendendo a zero vai ser o quê? A gente observa que esse ΔX está dividindo essas parcelas. Sobraram duas parcelas aqui. Vai ficar 2A, vou colocar um parênteses aqui, 2AX ΔX dividido por ΔX mais, né, A que multiplica ΔX quadrado dividido por ΔX. Então tá aí. Bom, simplificando novamente, pessoal, ΔX com ΔX é um pedaço, é um tamanho, então eu posso simplificar lá. Esse cara simplificar com esse. E aí, finalmente, eu consigo essa expressão aqui, ó, limite com esse ΔX tendendo a zero. De que, galera? 2AX, não tem mais ΔX aqui, ou seja, isso aqui não depende mais de ΔX. Só que tem um detalhe, gente, que vai sobrar A vezes ΔX. Pensa comigo, se o ΔX tende a zero, tende a ficar muito pequenininho, essa parte aqui, gente, quando ΔX tende a zero, essa parte aqui todinha vai ficar zero multiplicado por A. Ele vai ficar muito pequeno. Então isso aqui vai tender o quê? A zero. Isso aqui não muda nada, não tem ΔX, ele subiu. Então, com certeza, pessoal, a derivada dy dx, que alguns autores, na verdade tem várias notações para isso, mas alguns autores gostam mais de y', né, é exatamente igual a 2a vezes x. Tá bom, essa é a derivada da função do segundo grau, que tem essa cara. Cuidado, hein, gente? Cuidado aí. Na verdade, de modo geral, dá para se demonstrar usando o binômio de Newton, que se nós tivermos uma função do tipo A que multiplica x elevado a n, pessoal, dy dx, ou seja, a derivada dessa função, y', você usa a regra do tombinho. Esse n cai multiplicando, vai ficar n vezes a x elevado a n menos 1, diminui uma unidade do expoente. Então isso serve para qualquer forma polinomial como essa. Usando o binômio de Newton, usando um artifício parecido com esse aqui, seria difícil para eu fazer ela aqui, gente, por conta também da questão do espaço. Peguei pouco espaço aqui, eu vou ter que gastar um tempão aqui
para fazer com vocês a forma diferencial da exponencial, que é o objetivo máximo aí dessa aula. Então, toda vez que você quiser, por exemplo, né, vamos supor, já que está aqui no quadro, né, toda, digamos, a representação, tudo que vocês sabem, por exemplo, suponhamos, vou apagar aqui agora, suponhamos que você quer a derivada de uma forma polinomial, vou deixar só esse resultado aqui na situação geral. Vamos supor que vocês queiram a derivada de alguma coisa exatamente com essa cara, só que aqui x elevado ao cubo. Como é que você faz isso? Como é que é a derivada nesse caso? A derivada é você descer o 3 vezes a x. 3 menos 1, você subtrai a unidade. Ó, essa derivada dessa forma. Né? Prova-se, gente, pode-se provar facilmente que, né, a derivada da soma de duas funções, df, vou chamar de f mais g, pode ser mais ou menos, pode ser a forma, né, não é difícil demonstrar usando a própria razão incremental, isso, dx, que a derivada da forma aditiva, qualquer forma aditiva, gente, é simplesmente df dx mais ou menos, tá? Então, né, pode somar ou subtrair, dg df. O que significa isso? Significa que a derivada de formas aditivas é igual à adição ou subtração, né, das derivadas. Né? No caso de formas multiplicativas é um pouco mais complicado. A forma um pouquinho mais, digamos, né, se for multiplicada, gente, se eu tiver duas funções multiplicadas, a demonstração disso é um pouco mais complexa, uma demonstração mais complexa, né? E ela é simplesmente o seguinte, é df dx vezes ag mais af vezes dg dx. Eu fico aí, deixo isso aqui, tá de cima, qualquer um pode fazer a demonstração é só usar a razão incremental para duas funções, que se chama de f e de g, tranquilo, mas essa de baixo aqui é um pouco mais complicado, e aí, na verdade, não dá para fazer a demonstração aqui no curso como esse, na verdade, indo bem além daquilo que eu tinha me proposto inicialmente, eu já falei até demais, mas a de cima dá para acompanhar de boa, qualquer um que tenha acompanhado mais ou menos a ideia de como usar a razão incremental, ou seja, aplicar uma função dy dx, gente, para uma função y que é igual a f de x qualquer, na verdade é o limite com esse Δx tendendo a zero de f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. Então, usando essa razão incremental, numa situação aditiva, direto. A demonstração é bem direta. A de baixo depende de um conhecimento um pouco mais apurado, principalmente na parte de geometrias, um artifício geométrico, mas pode ser encontrado na internet, em alguns livros. Um bom livro aí que eu sempre indico para quem está no início de estudo sobre isso é o livro do Stuart, que é bem legal, bem bacana, ele faz dar uma demonstração bem intuitiva desse assunto, para iniciantes é bem bacana mesmo, tá? Então tá aí, é isso que eu queria apresentar. Logo em seguida eu vou começar justamente a parte que me interessa, que é justamente achar essa, digamos, essa cara, mas para a função exponencial.